Mas afinal, quem é que decide que é falar errado? E quantas vezes não ouviste dizer dos teus professores ou familiares que a tua maneira de falar não é exatamente aquilo que eles querem? Alô, eu sou a Ana e seja muito bem-vindo ao meu circo de reclamações, onde eu e tu discutimos assuntos aleatórios que me passaram na cabeça às 3 da manhã. Não te esqueças de deixar o bilhete na entrada, pega umas pipocas ou um algodão doce e vem comigo ver o circo de hoje, que é sobre a nossa língua. Mais especificamente, os erros que damos ao falá-la. Bom, antes de mais, aqui falar errado refere-se exclusivamente a erros sintáticos. Nem sequer me meto pelos ortográficos ou então teria um ataque cardíaco. Até porque sempre que um de repente aparece escrito com 2 R's um anjo cai. Não me refiro, no entanto, e antes que esse assunto apareça, a sotaques. Sotaques não são uma forma de falar errada e nunca foram. Aliás, sotaques são uma riqueza linguística que infelizmente se está a perder devido a estigmas e preconceitos. E antes que o menino de bem de Lisboa venha dizer que a variedade lisboeta é que é falar português correto, tenho a dizer, meu amigo, que isso é só uma convenção por ser a capital e não porque esse sotaque é mais que os outros. Também não me refiro a registros, nem formal nem informal. Aqui não é para isso. Agora que a introdução já foi tratada, está na hora de pensarmos sobre quem é que decide essas porcarias. Não são os seus professores. Bem, não só. São os falantes de uma língua que determinam essas regras. Ou seja, tu, eu, nós, vós, eles. Eu guardo esta informação que vai ser importante mais para a frente. No entanto, só porque a língua está em constante mudança e serve para a comunicação da população que a utiliza, não quer dizer que determinada pessoa ir contra uma regra não seja um erro. Até porque, se há uma pessoa em 1000 a usar a forma errada, então talvez este caso seja só uma má consolidação do sistema que é a nossa língua. Vai, eu vou acalmar-me com as palavras caras que isto daqui a pouco fica insuportável. Como eu não gosto de deixar ninguém na mão, vou dar exemplos de erros gramaticais para que não seja só eu que sofro sozinha. Um desses exemplos é conjugar mal os verbos. E tu podes dizer, Ana, mas conjugar os verbos não é básico? Sim, mas quantas vezes não disseste já? Já fizestes o trabalho de casa para amanhã, ao teu amigo Xavier que está sozinho no quarto a deprimir? Este fizestes é a forma de voz, que apesar de estar a desaparecer da língua e já nem se incluir nos manuais de ensino de português como língua estrangeira, é muitas vezes confundida com a forma tu, que seria fizeste. Também há o eu púsio, que apesar de ser muito, muito feito dizer, nós já aceitámos que isto é uma coisa que muita gente diz e que vai dizer a vida toda. A forma correta é eu pulo já agora. Mas falem como quiserem, a vida segue a mesma se disserem púsio ou pulo. Uma que me parte um bocado o coração é o avião. Avião não. Não. Não haviam 2 cadeiras verdes na sala. Havia 2 cadeiras verdes na sala. Esta só me magoa um bocado. Mas eu aceito que digam à mesma, não tem problema. Como podes ver, não é assim tão claro quanto isso. E de onde vêm estas, vêm mais. Eu não tenho tempo para as enumerar a todas. O real problema vem agora. Eu tinha um professor de geografia no 7º ano que dizia que ignorância é um estado de felicidade. Isso e que as mulheres não prestavam para geografia. Até hoje não sei se ele era só assim por piada ou se de facto acreditava nisso. O que é certo é que quanto mais conhecimento adquires sobre determinada coisa, mais difícil para ti é ignorá-la. No meu caso, eu sou estudante de línguas e literaturas e, como tal, tenho um conhecimento abrangente sobre a gramática da nossa língua. Pelo menos na teoria tenho. O que só se prova útil para escrever redações, teses e companhias limitadas. Quando estamos a falar, nem nos apercebemos bem da quantidade de baboseira que nos sai da boca. Até porque não parece lógico estarmos a fazer algo que é tão natural ao ser humano e a pensar exageradamente sobre isso. Bom, a não ser que estejamos num contexto académico, o que não é o caso no dia-a-dia. E antes que falem das comunidades surdas, só porque eu disse que o ato comunicativo é natural do ser humano, mesmo sem ser através de uma comunicação verbal, as pessoas surdas partilham da mesma intenção comunicativa, tanto que existe língua gestual. Enfim, este circo de reclamações é na verdade só uma desculpa para eu chorar por assassinar a língua portuguesa, ou inglesa, porque aqui não há muitas distinções, e não conseguir fazer com que o meu cérebro pare de notar que é exatamente isso que estou a fazer. Depois de aprender linguística portuguesa, eu nunca mais consegui ser um ser humano normal que nota as calinadas dos outros, mas que não se incomoda com as próprias. Eu aposto
e vou chorar quando estiver a editar este vídeo. Porque efetivamente é sempre a mesma coisa. Quando se está a ouvir com atenção, é muito fácil perceber onde é que se erra. O problema é a vergonha que vem atrelada. E a ansiedade de estar a falar errado, entre aspas. Mas vamos refletir um pouco sobre este conceito de falar errado. Uma coisa que me irrita muito ultimamente é a forma agressiva com que alguns professores de TikTok e assim explicam o português correto. Quer dizer, dizem como seguir a norma para não dar escalinadas monumentais nos testes, mas que fora deles também não importa assim tanto. Ninguém está a policiar aquilo que tu estás a dizer. Eu lembro-me de haver uma mana super agressiva que reclamava, por exemplo, com quem dizia vou na praia em vez de vá à praia. Eu nunca mais me esqueci disto. E atenção, eu não quero problemas com esta senhora longe de mim, até porque nem me lembro do nome dela, nem estou a tentar atacar ninguém. A única coisa que eu gostaria de fazer é abrir uma discussão sobre a mudança linguística. Será que ela, como professora, não vê que as línguas estão em constante mudança? Será que ela não vê a possibilidade, por exemplo, do português do Brasil deixar de ser uma língua de sujeito nulo? Isto é extremamente interessante, por acaso. O português do Brasil está cada vez mais a utilizar só a forma de terceira pessoa do singular. Por exemplo, ele vai, você vai, nós vai, eles vai, e quando é tu, também é tu vai. E apesar de ainda apresentar alguma resistência por falantes mais escolarizados, não é uma coisa que lhes sou estranho ao ouvido. O que é que pode resultar daqui? Bom, vamos ter sempre ter o sujeito expresso e deixar de conseguir inferir de frases como foi ao mercado comprar pão, quem é que teria ido comprar o tal do pão? Quando neste momento sabemos que é ele que foi ao mercado, mas pode não ser ele. Este é um fenómeno que existe tanto no inglês como no francês e é uma mudança mesmo muito interessante na língua portuguesa, porque isso vai fazer com que, em vez de ser uma variação dialetal, seja uma língua praticamente diferente. É um exagero, se calhar. Isto tudo para dizer que existe todo um problema com o conceito de bem falar. E para reclamar mais uma vez de que saber tudo é perder tudo. E eu preferia comer cimento do que adquirir mais conhecimento linguístico. Senhoras e senhores, é aqui que a palhaça se retira para ir dar mais umas voltinhas ao circo que é a própria cabeça. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum espetáculo de pensamentos. Bilhetes à venda nos locais habituais. Tchau!